Então é o seguinte, gente, o nosso tema é como ajudar o aluno com TEA no dia a dia da escola bíblica, né, da escola sabatina. Eu fui o pastor evangelista responsável das crianças de 3 até 10 anos, durante muitos anos, e tive algumas crianças com autismo na época, né? Então, o que eu queria já começar frisando, como a Suzete falou, o tema ele é muito amplo, é difícil a gente falar do tema só em 30 minutos, né? Então, tem especializações de 2 anos só para aprender mais sobre o TEA. Mas eu vou falar com vocês aqui alguns aspectos bem fundamentais que vão servir não só para a criança com TEA, mas para as crianças com outros transtornos, às vezes com uma deficiência intelectual, né, associada ou não a alguma outra síndrome, e crianças com outros tipos de dificuldade também, tá certo? Espero contribuir aí com a prática de vocês. Então, sobre o TEA específico, eu queria parabenizar vocês por estarem preocupados em querer aprender sobre o TEA, porque eu peguei essa citação aqui de Jane Wilkin, que diz: o coração não pode amar aquilo que a mente não conhece. Então, muitas vezes, a criança com TEA, ela parece ser meio hostil a gente, parece que ela não é, que ela não gosta da gente. Então, vai ser uma das coisas principais que eu gostaria de trabalhar aqui, de tentar esclarecer, é tirar do campo da moral, tirar do campo do comportamento, simplesmente, como se fosse um menino mal comportado ou bem comportado, um menino bonzinho ou um menino malzinho, sabe? Um menino que gosta de Jesus, um menino que não gosta da palavra, né? Queria tirar desse lugar e entender que é uma questão cognitiva. O que tem a ver com a cognição, né? A cognição é a forma que a gente capta as informações do mundo e a forma como a gente se expressa. E isso no autismo tem um caminho todo peculiar. E a gente precisa, de fato, conhecer o autismo para que a gente possa amar essas crianças e não levar para o lado pessoal. Eu acho que a primeira dica já que a gente pode dar é isso. Então, hoje a gente vai ter uma ligeira introdução sobre o que é o transtorno e a gente vai precisar pesquisar mais. Tá? E por que vai precisar pesquisar mais? Porque o autismo, ele tem um espectro, né? Então, você vê que ele está aqui no canto esquerdo da tela, está mais clarinho e depois está um azul mais escuro, porque tem esse caráter dimensional. Por isso que é transtorno do espectro autista. Isso implica que nem todos os autistas são iguais. Daí a dificuldade de você falar especificamente dando dicas para o autismo, porque cada autista é muito único. Tem autistas que têm associado superdotação, tem autistas que têm associado deficiência intelectual, tem autistas que aprendem vários idiomas, tem autistas que nem verbalizam. Então, é um espectro que varia muito o grau de dificuldade que o sujeito pode ter. Então é isso, gente. Então hoje à noite a gente vai começar a conhecer, tá certo? Então eu vou dar alguns caminhos para vocês. Muitos desses caminhos vocês vão ver que servem para as outras crianças também, independente delas terem um transtorno ou não. São estratégias com base em evidência. Isso, inclusive, para quem é professor da escola regular, tem que ter bastante isso em mente. Às vezes a gente tem medo da inclusão porque vai destoar todo o nosso planejamento. A gente planeja tudo para todo mundo como se tivesse todo mundo igual. A gente planeja tudo para a média. Quando tem alguém que foge da média, seja para mais ou para menos, a gente não sabe muito bem como lidar com isso. Muitas estratégias que você vai desenvolver com as crianças com TEA, você vai ver que elas são possivelmente aplicadas a uma criança com outro transtorno, ou às vezes uma criança de nível socioeconômico de maior vulnerabilidade que chega na igreja. E eu sei que a Igreja Adventista tem um trabalho muito grande nisso, né? Então, tem alguns aspectos que podem, às vezes a criança chega na igreja, ela não está preparada para ouvir o evangelho da forma que a gente a gente pensou em passar o evangelho para as crianças que já vêm de famílias de classe média, ou mesmo que sejam famílias de mais baixa renda, famílias que já frequentam ali a igreja e já têm um nível cultural mais elevado. Porque a igreja, independente de qualquer coisa, a igreja ela faz isso, ela nivela.
e ela amplia o nível cultural das pessoas, né? Então, assim, muito do que a gente vai falar do TEA pode ser aplicado para vários tipos de questões aqui, tá certo? Mas antes de dar as dicas propriamente dito, vamos conhecer um pouquinho mais o TEA. Então, de acordo com o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico dos Transtornos Psiquiátricos, o TEA ele tem duas grandes questões. A primeira é que, para ter TEA, tem que ter padrões restritos e repetitivos. Eu vou dar alguns exemplos do que é isso. E interesses em atividades específicas, tá? A gente vai explicar melhor esse círculozinho amarelo. E a segunda questão, que antigamente era separado, né, a linguagem e a interação social, agora virou um bloco só no DSM-5, comunicação e interação social. Se a pessoa tem dificuldade com a comunicação e a interação social, e não tem padrões restritos e repetitivos de interesses e atividades, a gente pode classificar como uma questão de um transtorno de linguagem, tá certo? Agora, para a CTEA, tem que atender esses dois critérios. O interessante da gente estudar sobre o TEA também é que muitas vezes os pais, a gente vê esses padrões, dá para perceber os sinais sugestivos de TEA a partir dos 2 anos de idade, e muitas vezes quem percebe é a professora lá na creche, na escola. Só que quando vai indicar para os pais às vezes não acreditam. Muitas vezes a escola até percebe, eu já vi isso algumas vezes, a escola percebe, mas não fala para o pai, com medo do pai tirar a criança da escola, com medo do pai se ofender. Isso, talvez a gente da igreja, estando empoderado dessas informações, a gente pode acender uma luzinha, olha, esse menino aqui parece que encaixa nos critérios para ter o diagnóstico de TEA. E aí a gente, com todo amor, com toda a sabedoria, que a palavra fala, né, que a palavra doce aumenta o saber, a gente consegue avisar os pais. Então é importante esse tipo de palestra na igreja, porque às vezes o pai, ele não ouviria da professora na escola, não ouviria do primeiro médico que falar que é normal os pais ficarem com raiva de quem aponta isso no primeiro momento, né? Mas às vezes a igreja pode ir indo pontuando com jeitinho, mostrando e ajudar a encaminhar. E por que isso é importante? Porque a gente tem vários tratamentos com TEA, um dos mais famosos é o A. E quanto antes você começa a intervenção, melhor é o prognóstico, maior é a melhora desse sujeito, mais autonomia, mais ela vai conseguir se encaixar na sociedade. Eu atendi um paciente dos 6 aos 9 anos, né? Eu fiquei focado na parte da alfabetização, mas ele tinha fono, ele tinha a psicóloga, neuropsicóloga, que no caso do TEA é muito comum precisar de uma equipe multidisciplinar. E aí, no começo, ele não só tinha os padrões restritos e repetitivos, tinha muita dificuldade na comunicação e na interação social, ele tinha dificuldade para encaixar as pecinhas. Então, só que como a mãe e a família, né, levou para o médico, levou para os terapeutas já desde muito pequenininho, ele agora está com um rendimento igual das outras crianças. Então, ele estava defasado, estava abaixo, e ele alcançou as outras crianças. Daí a importância da igreja estar sabendo dessas informações para ajudar as famílias, porque quanto antes a criança tiver o suporte, melhor vai ser o prognóstico, tá? Então, vamos pensar naquele círculozinho azul, né? No critério, num dos critérios que é o de comunicação e interação. Nesse primeiro critério de comunicação e interação social, né? Então, a gente percebe que as crianças com autismo, elas têm uma dificuldade, né, na questão dessa reciprocidade socioemocional. Então, na reciprocidade socioemocional, que critério é esse que está no DSM-5? É essa capacidade de se envolver com os outros, de compartilhar ideias e sentimentos, tá? Então, a gente percebe essa dificuldade, e daí, às vezes, a gente achar que a criança é fria, que a criança não gosta da gente. Não, isso é uma dificuldade que, ao longo aqui dessa explanação, vocês vão perceber que é uma questão cognitiva.
Por isso que ele tem essa dificuldade de ser recíproco nas relações socioemocionais, tá certo? Mas isso não quer dizer que ele não goste de você, não quer dizer que ele não precisa do seu afeto, tá? Porque muitas vezes o que acontece, a criança não tem essa reciprocidade socioemocional, muitas vezes o bebezinho não tem essa reciprocidade com a mãe, e aí vai deixando de estimular o bebê, porque acha que é o jeitão dele. Só que quanto menos você faz, tem uma máxima que está no Evangelho de Mateus e que é usado na neurociência, que é usado em economia, que diz: aquele que tem, dar-se-vos-á e terá em abundância. Aquele que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Então, ele já tem dificuldade de reciprocidade socioemocional. Se a mãe para de interagir na hora de dar banho, na hora da comida, nesses momentos que ela está envolvida ali com o bebê, aí ele que já tem uma tendência a não perceber alguns sinais sociais, emocionais, ele vai perdendo até o pouco que ele tem. A mesma coisa na igreja, a mesma coisa na escola. Se a gente aceitar isso e não estimular, falar, ele é assim mesmo, e deixar ele lá no cantinho, até o pouco que ele poderia se envolver, ele vai se envolvendo cada vez menos. E por que ele tem essa dificuldade de reciprocidade socioemocional? Por outros déficits que ele tem, como, por exemplo, na comunicação não verbal. Então, para o autista, é difícil fazer o contato visual, é difícil interpretar os gestos, as expressões faciais. Então, ele também não sabe interpretar, então, ele também não sabe expressar. Quando ele vai colocar um sentimento de raiva, um sentimento de tristeza, um sentimento de frustração, essas nuances, né, que tem. Ele faz sempre tudo muito 880, às vezes muito forçado, às vezes isso faz parecer que é mais agressivo. Porque como que a gente aprende essa comunicação não verbal? Reparando nas pessoas. E o bebezinho, quando nasce com autismo, ele não consegue reparar nas pessoas. Ele precisa o quê? Ser orientado a olhar nos olhos, ele precisa de um treino a respeito das expressões, de que se explique o que significa determinada expressão, tá? Então, isso tudo leva tempo, por isso que precisa de muitos profissionais. Eu citei aqui já psicopedagogo, neuropsicólogo, fonoaudiólogo, psicomotricista, porque tem um déficit em questões motoras que aparece em muitos casos com autismo, tá certo? Como a gente vê aqui na orientação corporal e tudo mais. Então, uma pessoa adulta, às vezes com autismo, mesmo que às vezes ela foi muito bem treinada, tudo que o nosso cérebro está vendo ao mesmo tempo, de expressão facial, ele está interpretando, o cérebro está interpretando a expressão facial, o tom de voz, o jeito do corpo, se o corpo está inclinado, se o corpo não está inclinado. Isso para o autista é como se ele estivesse tendo que interpretar parte por parte e agrupar tudo ao mesmo tempo, demanda muito dele, tá certo? Também tem dificuldade em atenção compartilhada, já desde bebezinho, ele tem dificuldade de apontar, de mostrar, ou de trazer um objeto para iniciar uma conversa, tem dificuldade também para responder. Então, às vezes, a gente pega e simplesmente desiste. Você faz uma pergunta, você tenta uma interação, e como ele tem dificuldade de compartilhar a atenção com outras pessoas, a gente às vezes desiste disso, mas a gente tem que estimular, que ele deixe de prestar atenção só naqueles objetos que ele tem interesse específico e compartilhe a atenção com você, ou que ele te convide a participar daquilo que está chamando a atenção dele, né? Então, isso já é uma dica que você já pode ir indo pensando no dia a dia, tá? Outra dificuldade, né? Desenvolver, compreender e manter os relacionamentos. Então, o autista, ele costuma ter menos interesse social, de fato. O que não quer dizer que ele não precisa de carinho. O que não quer dizer que ele não sente quando ele é maltratado, quando ele é bem-vindo ou quando ele não é bem-vindo, tá bom? Ele tem dificuldade com jogo simbólico. Então, na igreja, a gente usa muita questão das metáforas. Para o autista é muito difícil lidar com as metáforas, né? Então, esse uso da linguagem para comunicação, para o autista, ele é muito concreto. Então, tem que tomar cuidado, que você fala, olha, você vai entrar pelo cano se continuar desse jeito. Ele começa a se imaginar entrando mesmo no cano, como se fosse uma criancinha muito pequenininha. Olha, vai chover canivete hoje, porque a Maria chegou no horário do culto.
E aí a criança não quer sair depois da igreja. Por que que não quer saber? Ah, porque ele falou que vai chover canivete. Então eu quero ficar aqui dentro da igreja porque eu não quero que chova canivete. E aí isso gera uma ansiedade grande na criança, né? Então uma coisa interessante da gente conhecer o transtorno é a gente pensar o que pode estar acontecendo para estar desencadeando um comportamento disruptivo, né? Que a gente chama um comportamento mais inadequado, um comportamento mais ansioso. Outra questão a respeito da interação social é que as crianças com autismo gostam das regras muito fixas. Então, se você fez um domingo uma regra do pega-pega, se tiver um momento, a minha igreja tinha um momento de brincadeiras com as crianças. Se a regra foi uma num domingo, no outro domingo ele quer que seja a mesma regra. Quer dizer, então, que você tem que fazer sempre a mesma regra? Não. Para ele é bom que você mude de regra, que isso trabalha a flexibilidade cognitiva, que é uma habilidade que eles têm dificuldades, eles têm uma rigidez cognitiva. Então, se você alternar de vez em quando as regras, é importante, só que você tem que saber como alternar, né? Você tem que preparar a criança para essa flexibilização das regras, tá certo? Mas isso vai ajudar a criança se você souber o momento certo e a forma de fazer, tá? Vai ter criança que talvez não dê para mudar de regra no primeiro momento, aí você cede, né? Mas aí aos poucos você vai preparando ela para indo mudando as regras. E o outro critério que são os padrões restritos e repetitivos de comportamentos, interesses ou atividades, né? Então, às vezes tem aquelas crianças que têm uma questão de movimentos motores, né? Ou uso de objetos ou de fala estereotipada ou repetitiva. Então, uma coisa muito comum é o flapping, a criança fica ansiosa ou ela fica sem ter o que fazer, ela começa a mexer as mãos, sem ter nenhum motivo para estar mexendo, ou ela começa a usar os objetos de uma forma que não são... por exemplo, ele não usa o carrinho para brincar de carrinho, ele usa o carrinho só para empilhar os carrinhos. Ele fica entretido só no movimento que a bolinha do carrinho, que a rodinha do carrinho faz. E não brinca de verdade com o carrinho, até porque ele tem dificuldade com a questão do jogo simbólico, de se imaginar no carrinho, né? Passeando com o carrinho, numa corrida, enfim. Então, essa adesão inflexível a rotinas ou rituais de comportamentos verbal ou não verbal, né? Eu já falei das rotinas, mas ele pode ter um jeito de cumprimentar, um jeito de falar, um jeito, às vezes, de repetir o que viu na televisão com alguns jargões. Então, isso a gente tem que tomar cuidado das outras crianças não fazerem bullying, né? Ou das outras crianças não ficarem incentivando isso para darem risada dele, tá certo? E, aos poucos, indo mostrando para ele, claro, lembra que eu falei que é um espectro, né? Aos poucos, indo mostrando para a criança, é momento de falar isso agora? Por que que você falou isso? Como que você poderia ter falar de outra forma? Uma coisa muito interessante que me vem à mente aqui é conversar com os pais e entender em qual momento a criança está. Perguntar sobre os terapeutas dessa criança, porque é um espectro muito grande. Mesmo fazendo o curso, você não vai estar preparado para todos os tipos de autismo, mas se você tiver a disponibilidade de conversar com algum representante da equipe terapêutica, entender quais são os objetivos. É para eu começar a flexibilizar mais as regras agora? É para eu não deixar ou incentivar que ele não fique com determinados rituais ou que ele não fique com determinados movimentos? Ou eu deixo os movimentos? Então, por exemplo, um dos meus pacientes, ele tem o movimento do flapping, ele tem um cognitivo bom. Aí eu conversei com ele. Falei, amiga, vou falar um nome fictício, tá? Falei, Pedrinho, você as pessoas não costumam ficar balançando a mão andando. Você sabe por que você está balançando a mão dele? Ah, é porque eu estava um pouco ansioso. E o que você pode fazer quando você estiver ansioso? Aí você dá estratégia. E se você apertasse a tampa da canetinha? Já ia ser mais fácil para ele ser aceito socialmente, para ele não chamar a atenção. Mas para chegar a dar essa dica, primeiro eu conversei com a psicóloga dele, porque como são muitos déficits,
como são várias dificuldades que a criança apresenta, você vai conquistando postos, né? Então, você vai vendo o que é o mais importante, o que a criança está no momento de conseguir fazer, tá certo? Então, você pode ajudar a família nesse sentido, em querer conhecer mais ele, em conversar com a equipe que atende ele e pedir, como nessa 1 hora, 2 horas que você tem tempo com ele, você pode potencializar os ganhos que ele está tendo na terapia. Eu acho que isso é uma estratégia de mostrar o evangelho muito grande, né? O amor de Deus, a inclusão, né? Porque antes do cristianismo não tinha ONG, né? As pessoas matavam quem tinha alguma deficiência, né? No caso do autismo, se fosse muito grave, ficava também escondido em casa. Se fosse mais leve, era aquele esquisitão. Então, mesmo no mundo pós-moderno, que muitas pessoas esqueceram de Jesus, é por causa do cristianismo, é por causa da semente do evangelho que no Ocidente a gente fala tanto de inclusão, né? Então, nesse sentido, se essa palestra aqui der para vocês a humildade, assim, de saber, de fato, eu não sei, eu preciso aprender, e eu preciso conversar com a família e com os terapeutas, eu acho que isso pode ser uma porta para mostrar muito o amor de Deus para a nossa sociedade, né? Então, os interesses fixos e muito restritos, anormais em intensidade ou no foco, né? Então, a criança fica com hiperfoco, de repente só em dinossauro, de repente só em carrinho, de repente só numa outra coisa, ele gosta só daquela questão, então isso é uma característica também do autismo. E também outra característica é uma hiper ou uma hiporreatividade sensorial, tá? Ou interesse em comum por estímulos sensoriais. O interesse em comum por estímulos sensoriais é quando ele gosta muito de ver o ventilador, de ver a rodinha girando, coisas do tipo. E essa hiperreatividade, às vezes a criança não gosta que encosta nela. Porque os neurônios que captam essa sensibilidade, né, da pele, ou do tato, ou às vezes do barulho, tem criança com autismo que tem muita dificuldade, é muito sensível ao barulho, então não é que ela é chata, não é que ela é malcriada, é porque o cérebro capta aqueles sinais que vêm pelo ouvido, ou que vêm pela pele, ou por algum outro canal sensorial, e aquilo ele reage muito forte. Ou ele reage pouco. Se ele reage pouco, ele pode ser uma criança, às vezes, que se machuca e não percebe. E a gente precisa estar atento para conseguir adequar as atividades de acordo com a necessidade de cada criança. Aqui, gente, eu deixei também uma ilustração da teoria da mente, que tem a ver com a cognição social. Nos primeiros slides eu falei da reciprocidade social, né? Um dos motivos que a criança não tem, com autismo, às vezes não tem reciprocidade social, é porque aquilo que é óbvio para quem tem o desenvolvimento típico, não é óbvio para a criança com TEA. Isso por quê? Por causa, um dos motivos é a teoria da mente. Então, ele não tem a teoria da mente. Gabriel, o que é a teoria da mente? Eu vou ilustrar com essa cena aqui. Essa é a cesta da Sally, tá vendo? E essa é a caixa da Anne. A Sally coloca a bola vermelha dentro da cesta, que a Anne está aqui vendo. A Sally sai da sala e deixa a Anne sozinha, tá certo? Aí olha o que a Anne faz. A Anne tira a bola de dentro da cesta e põe dentro da caixa. Vamos passar. Quando a Sally voltar, ela vai querer brincar com a bola. Onde a Sally vai procurar a bola? Alguém me responde, por favor. Na cesta. Na cesta. Quem Na falou? cesta. Por que, Rose? Na cesta. Por que ela vai procurar na cesta? Na sexta. Porque foi onde ela deixou. Então, ela Onde lembra ela que ela deixou. deixou ali, ela procura. Perfeito. As crianças com autismo sempre falam que a Sally vai procurar na caixa. Por quê? Porque ela não tem a teoria da mente. O que é a teoria da mente? A teoria da mente é você saber que aquilo que você pensa é diferente do que o outro pensa. A criança até uns 3, 4 anos ainda não tem teoria da mente. Por isso que você fala para a criança assim, olha, o papai trouxe um buquê de rosas para a mamãe, mas é segredo, não conta para ela. A primeira coisa que a criança faz quando a mãe chega é falar, mãe, eu tenho um segredo para te contar. O papai trouxe um buquê de rosas.
Não é que ela é dedo duro, é que ela acha que o que ela sabe, a mãe também sabe. Ela ainda está desenvolvendo a teoria da mente. Ela está começando a perceber que o que ela sabe, o outro não sabe. Então, pensando em nível de desenvolvimento cognitivo, mentir, que para a gente é pecado, é um sinal de desenvolvimento cognitivo, porque mostra que a criança desenvolveu a teoria da mente. Guardar um segredo mostra que a criança desenvolveu ou está começando a desenvolver a teoria da mente. Porque ela sabe que não necessariamente aquilo que ela sabe, os outros sabem. Então, criança com autismo não tem essa teoria da mente. Então, muitas vezes, o que ela acha que é bom para ela, ela acha que é bom para todo mundo. Se ela gosta de verde, todo mundo gosta de verde. Se ela está com frio, todo mundo está com frio. Então, ela vai chegar e vai fechar a janela e não vai perguntar se vocês estão com calor ou não. Se está barulho para ela, está barulho para todo mundo. Ela não tem a teoria da mente. E isso atrapalha muito na questão social. E o que é bacana, gente, que dá para trabalhar tudo isso. Dá para estimular a teoria da mente, dá para ajudar a criança a ficar mais flexível, dá para ajudar a criança a ampliar o foco de interesse, não ter só interesses restritos, repetitivos. Tudo isso dá para fazer. E se vocês já estão começando a conhecer os sintomas e estão sabendo que tem um caminho de mitigar, né, de diminuir esses sintomas e muitas vezes de fazer superar, vai depender da gravidade de cada caso, né? Você pode ajudar, inclusive, a família nos encaminhamentos, como eu disse já desde o começo, tá? E agora eu vou encerrando aqui, mostrando algumas dicas práticas, tá? Então, sempre que você que é professor da escola bíblica, talvez fique ansioso, assim como o professor da escola pública, porque a gente tem muitas crianças para atender. E como que a gente vai pensar nas crianças com necessidade especial? É de deixar a gente muito ansioso mesmo. Então, olha aqui nessa charge. Tem um rapazinho com cadeira de rodas, e ele pede para o funcionário da escola, você pode tirar a neve da rampa? E o funcionário diz, olha, todas essas crianças estão esperando para usar as escadas. Só quando eu terminar aqui, eu vou tirar a neve da rampa. Ele é bem intencionado, tá? Ele não é mau. Ele está pensando em fazer a maioria entrar. Mas aí o cadeirante diz, mas se você tirar a neve da rampa, todos podem usá-lo. Por onde o cadeirante passa, todo mundo passa. Então, a primeira coisa, se você está com um aluno com TEA, com deficiência intelectual, um aluno que veio de uma família muito violenta, um aluno que não está preparado para ouvir o evangelho, como as outras crianças estão preparadas ali para subir a escada, você pode pensar em atividades para a sua sala de aula, seja lá na escola sabatina, seja lá na escola regular, de ensino formal. Você pode pensar em atividades a partir da criança com necessidade, porque essas atividades podem ser boas para todo mundo. Isso sempre me emociona, porque, na verdade, a criança com necessidade especial vai fazer melhorar a qualidade da sua aula como um todo. Talvez, por causa dessa criança, se você ainda não dá aula no ensino regular, você se torna professor da escola, descobre que quer fazer pedagogia por causa da palestra de hoje. Por causa desse menino e dessa menina que te instiga a estudar, te instiga a falar com os terapeutas, te instiga a procurar outras formas de encontrar um caminho para que ela aprenda o conteúdo que você, com tanto amor, está tentando preparar, né? E aí eu vou para algumas dicas práticas, e muitas delas eu quero que você lembre essa ideia da rampa. Elas não vão servir só para criança com TEA, tá? Então, isso é imprescindível na criança com TEA, investir tempo para criar um vínculo com ele, né? Então, por exemplo, no SECOM, eu fico Jocum, chama Jovens, é uma sigla, Jovens com uma Missão. É a maior agência missionária que tem mundial, ela é interdenominacional. E eu trabalhei alguns meses no sertão, e eu tinha muito dom com as crianças. Aliás, eu amo contar historinha, gente. Se vocês um dia quiserem me chamar para falar direto com as crianças, eu já fiz curso de contação de história, já dei curso de contação de história. Eu amo estar no tete-a-tete com a criançada. E eu era muito bom com as crianças, eu atendia, assim, 70 crianças por vez, com pouquíssimos voluntários. Pouquíssimos, assim, 2, 3 voluntários.
e dava tudo muito certo, mas não dava certo com todos. Tinha criança que não tinha TEA, mas tinha, às vezes, uma rebeldia, tinha uma dificuldade muito grande. E eu estou contando aqui, pensando numa menina específica no sertão. E ela dava muito trabalho. Só que aí um dia eu chamei a menina, junto com outro missionário, e falei, vamos tomar um sacolé? E naquela caminhada que a gente fez ali pela cidadezinha, comprei um sacolé só para ela. Conversei com ela de outras coisas. Daquele dia em diante, ela ficou próxima a mim. Eu comecei a encontrar um caminho para o coração dela. Aí depois que eu saí do sertão, quando eu vim para trabalhar na minha igreja aqui em São Paulo, eu montei uma ONG que chamava Humor Amor. Humor porque tem a ver com a técnica, né? Então, se você está me seguindo lá no Mundo do Gabs, você vê que o Mundo do Gabs, né? Tipo, não é o doutor Gabriel, porque a ideia do meu Instagram, a princípio, não era falar com vocês adultos, era falar com as crianças, porque eu tenho um canal no YouTube também contando historinhas, com valores, essas questões, que está um pouquinho parado, mas o Instagram era para ser junto com esse programa do YouTube. E o humor, então, tem a ver com isso. E com criança tem que ser colorido, tem que ser divertido. No caso do Té, às vezes muito colorido, muito barulho, muita coisa, pode ser difícil se for um TEA mais grave, porque ele tem uma dificuldade na integração sensorial, tá? Então, às vezes, compensa não colocar ele direto na sala se a sala está muito barulho, se tem muita criança correndo, tá? Você pensar em como você vai fazer para a criança entrar na sala, tá? Mas, em geral, as crianças gostam de que seja divertido. Então, a ONG chamava humor por causa dessa questão da técnica, mas nem a melhor técnica. Nem por mais que eu faça doutorado, pós-doutorado, pós-doutorado, eu nunca vou estar preparado para todas as crianças que Deus colocar no meu caminho. Mas o amor, ele não desiste. O amor, ele procura um caminho. Eu, no consultório, tenho tido a experiência, eu tenho buscado a melhor formação possível que está acessível a mim, né? Então, eu terminei agora o doutorado e eu acabei de fazer a inscrição que eu vou fazer uma pós-graduação em ABA, que é um dos principais tratamentos com as crianças com autismo e com deficiência intelectual também. Se alguém tiver interesse em fazer, é muito bom, chama CBI of Miami. Então, uma dica, é uma pós-graduação de 2 anos. Então, eu vou estar sempre procurando estudar, procurando a ferramenta, né? Porque Spurgeon também falava isso. Oração sem meios é hipocrisia, mas meios sem oração é arrogância. Então, a gente nunca vai estar preparado, né? A gente precisa buscar os meios, mas a gente precisa ser humilde de buscar os meios, mas a gente precisa ser humilde também de estar sempre na dependência de Deus, orando e pedindo para Ele dar amor para a gente, né? E não ver a dificuldade como uma impossibilidade, ver uma dificuldade como uma oportunidade, porque onde tem a necessidade, ela é uma porta para o evangelho. Jesus falou aos pobres, é pregado o reino dos céus. Então, aqueles que necessitam, então às vezes a família tem até dinheiro, tem até recurso, mas nunca um professor da igreja, nunca um irmão da igreja se preocupou tanto em ir na casa, em conhecer a criança, em gastar tempo com a criança, né? Então, a primeira dica que eu daria é essa: investe tempo para criar um vínculo positivo com a criança antes de querer ensinar a lição, tá? Se vincule primeiro. As crianças, às vezes a gente não ouve, as crianças não ouvem as nossas palavras, muitas vezes, porque as nossas atitudes falam mais alto. A igreja primitiva não tinha Bíblia, mas a igreja primitiva estava junto. Eles compartilhavam o pão, e eles iam conversando e perseverando no ensino dos apóstolos, não de um jeito acadêmico, como muitas vezes, que é bom a gente ter esses meios, né? Ter o livrinho da escola sabatina, ter a hora da lição e tudo mais. Mas eles viviam uns com os outros. Então, invista tempo com as crianças. Aproveite os temas, os brinquedos, as atividades de interesse que o seu aluno tem, que a família vai dizer, os terapeutas vão dizer, e você pode usar isso como reforçador, como prêmio. Então, você pode falar, olha, se você ficar X minutos, eu deixo você fazer tal coisa, né, que você gosta. Você pode fazer combinados com eles. Olha,
você ouvir agora, pelo menos a oração, aí depois a gente sai e eu te dou aquela atividade que você quer. Você combina com o pai. É muito ruim se você usar como prêmio objetos, comida, por exemplo, porque aí parece reforçador de animal, né? Que você está dando um biscoitinho. Na prática, gente, não é o fim do mundo, mas não é bom condicionar a criança a fazer as coisas só para ganhar comida ou brinquedo. Em alguns momentos, esses reforçadores são necessários, mas você tem que ir indo progredindo para reforçadores mais sociais, como jogos, por exemplo, como outras coisas que ele gosta, tá certo? E aí precisa o quê? A dica 1, investir tempo para conhecer a criança. Não sei se você percebe, mas isso funciona, tanto a dica 1 quanto a dica 2 funciona com outras crianças também, tá? Estabeleça, então, pequenas metas, que eu também já falei. Não queira tudo de uma vez. Então, primeiro ele fica 20 minutos, depois ele fica 30 minutos, depois ele fica 1 hora. Primeiro ele fica sentado na hora da lição, depois você flexibiliza na hora da palavra, se ele estiver andando, se você faz de algum outro jeito. Mas vai tendo pequenas metas. Início de novo. Criança pode te ajudar a estabelecer qual é a meta prioritária. É que ele ouça a palavra ou é que ele faça a atividade? Porque às vezes ele está andando, você deixou ele andar, porque o terapeuta te orientou a deixar ele andar, para ele não ficar nervoso. Pelo menos ele já entrou. Antes ele nem entrava, agora ele entra, mas fica andando na hora da palavra. Mas na hora da lição você conseguiu fazer ele sentar e fazer o desenho. Então vai reportando isso para a família, tá? Mas para ele participar melhor das atividades, é bom que a rotina esteja clara, tá? E sempre era rotina. Então, a gente tinha o momento da brincadeira, a gente tinha o momento do louvor, a gente tinha o momento da palavra, a gente tinha o momento da comunhão, que era o lanche, e o momento da atividade. E depois tinha um momento de brincadeira ainda, que era quando os pais vinham vindo buscando. E todos esses momentos eles tinham um porquê. Eu usava o livro As 5 Linguagens do Amor, não sei quem conhece. Então, nenhum momento era feito por fazer. Tinha uma rotina clara, com objetivos específicos, que eram demonstrar a palavra, o amor de Deus, brincando com as crianças, compartilhando o pão, dividindo a comida, ajudando a montar a mesa, eles montavam a mesa, eles limpavam a mesa, depois fazendo atividade, não era fazer por fazer, todos os professores se interagiam junto com as crianças. Então, cada um dos momentos tinha a oportunidade da gente encarnar a palavra, encarnar o evangelho. Então, às vezes, a criança era pequena, não prestava, não aprendia tanto o evangelho pela preleção ali do professor, pela historinha que a gente fazia muitas vezes em teatro, fazia de outras formas para prender a atenção das crianças. Mas ela aprendia na hora da lição, ela aprendia na hora que a gente estava partilhando a comida, tá certo? Então, se você fizer com intenção, o Fernando Pessoa fala aí, tem um poema que eu gosto muito que fala isso, coloca tudo de si, no mínimo que fazes. Assim, a lua toda brilha em cada lago, porque alta vive. Porque ela vive num lugar alto, a lua, ela coloca tudo de si, ela brilha mesmo no laguinho menorzinho, ela não brilha só no mar, que é grande. Ela brilha num laguinho pequenininho, numa criança com terra, numa criança que veio de um bairro distante e que está rebelde e que não está querendo ouvir, parece que não quer ouvir a palavra. Mas ela está clamando, me ama. Será que se eu insistir aqui com essa rebeldia, será que você vai me amar ainda? E o seu amor perseverar, o seu amor persistir? Isso é muito lindo, né? Então, tem uma rotina clara. Utiliza imagens para propor os combinados e ensinar as atitudes desejadas durante a aula. Então, você pode ter a rotina não só escrita, você tem que deixar a rotina fixada em algum lugar. E você tem que deixar lá imagens, porque há uma tese de que as crianças autistas, enquanto eu estou falando com vocês, na mente de vocês está passando uma história, tem uma narração. A gente pensa por meio das palavras. Então, você está lembrando das coisas. O autista tem uma tese que ele pensa por meio de imagens. Então, se você falar muito para o autista, ele não vai prestar atenção. Os meus slides aqui estariam péssimos para um autista. Como que você tem que pensar na sua aula?
com muita imagem. Como tem que pensar na rotina? Tem que estar escrito ali, hora do louvor, mas tem que ter uma figura que mostra que é o louvor. Tem que ter uma figura que mostra que é a hora da palavra, que sintetiza aquela ideia, porque aí todos os dias você vai começar o dia lembrando a rotina, isso vai tranquilizar a criança com TEA, vai tranquilizar também o menino com TDAH, a menina com TDAH, que é agitada, porque ela vai saber, olha, já chegou em tal ponto, eu não preciso ficar ansioso, daqui a pouquinho está o lanche, a criança que veio com fome, que está vindo para a igreja porque não tem o que comer direito em casa. Ela quer aquele lanchinho, que é uma comida diferente. Então, ela está vendo ali na rotina, né? E ela consegue se regular e não ficar perguntando, não ficar agitada, não ficar ansiosa. Isso acalma as crianças, independente do transtorno. No caso do TEA, se ele está tendo dificuldade para entrar na sala, se ele está tendo dificuldade para brincar junto com alguém, ou se ele bateu numa outra criança por algum motivo. Uma coisa interessante aí, você pode pedir ajuda da fono, normalmente sabe fazer isso, mas você mesmo pode construir. Você constrói na internet uma cesta, por exemplo, tem que entrar na fila, a criança toda hora fura a fila para pegar o cachorro-quente. Você vai lá e cria uma sequência lógica, como se fosse uma historinha em quadrinhos, sem palavras, e aí mostra, olha, tá vendo que estava todo mundo na fila? Nesse outro quadradinho, olha, tá vendo aqui que ele furou a fila? Olha a cara das pessoas, como ficaram. Ficou todo mundo triste com ele. Por que que eles ficaram tristes? E a criança com TEA às vezes não sabe responder. Você vai conduzir ela a entender. Ah, ela ficou triste porque ele furou a fila, porque todo mundo tem que esperar. O que que ele teria que fazer? Teria que entrar no final da fila. Olha aqui agora nesse quadrinho ele entrando no final da fila. Então, conversa com a criança mostrando imagem. Sabe assim, preciso desenhar para você entender? Com a criança com TEA, às vezes precisa. Então, lembra dessa dica e usa as imagens, ao invés de ficar falando demais. Porque com a imagem ele consegue entender melhor, tá certo? Tanto para a rotina, quanto para os combinados e para as atitudes que você espera que ele tenha. E lembre-se, né, como eu disse antes, a criança pode não ouvir a passagem bíblica como as demais estão ouvindo, mas ela vai poder ler e crer no evangelho por meio das suas atitudes de amor, tá certo? Então, foca nisso que você vai ter sucesso, tá? É sempre um desafio. Muita gente fala para mim, como ajudar meu aluno com deficiência intelectual? Eu não estou preparado para a inclusão na escola. Eu falo, olha, eu já fiz um doutorado em estudos do desenvolvimento e eu não estou preparado. A gente nunca está. Porque da mesma forma que você tem uma digital única, o seu jeito de aprender é único. E o jeito e as dificuldades de aprendizagem e os transtornos do desenvolvimento, eles estão sempre nesse espectro. Eles têm sempre esse caráter dimensional. São muitas variáveis, são muitos ingredientes ali, né, que estão sendo postos ou que estão faltando, que faz uma pessoa ter facilidade, dificuldade ou estar enquadrada em algum transtorno. Humildade, coragem para estudar e buscar ajuda e discernimento do Espírito Santo, de quem tem toda a verdade e sabedoria.